Oi, pessoal! Essa é a nossa aula 28 de terapia cognitivo-comportamental para transtornos de personalidade. Esse tema é um tema bastante denso, a gente tem muita coisa para falar a respeito, uma aula é muito pouco, mas a gente vai procurar aqui fazer um resumo. Eu quero dizer para vocês que eu vou focar na terapia cognitivo-comportamental do Beck, que é a base de todas as outras teorias que surgem como demandas dos transtornos de personalidade. Como outras abordagens terapêuticas, os transtornos de personalidade, eles nos desafiam muito, e por isso, dentro das TCCs, alguns autores e discípulos, vamos dizer assim, do Beck, se destacaram e construíram suas próprias teorias, pensando nas necessidades, especialmente do transtorno de personalidade borderline. E aí eu destaco a terapia do esquema, do Jeffrey Young, e a terapia comportamental dialética da Marsha Linehan, que hoje são terapias de primeira escolha para os transtornos de personalidade borderline e também já são bastante pesquisados para outros transtornos, certo? Não que a TCC clássica do Beck não tenha um modelo de intervenção para os transtornos de personalidade, ela tem sim, mas esses outros modelos surgem como alternativas e vêm se mostrando muito eficientes também para os transtornos de personalidade. Hoje a gente vai falar do precursor, que é a TCC do Beck, certo? Eu vou pedir para vocês que vejam esse vídeo, leiam o texto, porque o texto vai dar uma base para vocês assistirem os outros vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, que são vídeos com a simulação de atendimentos de pessoas com transtorno de personalidade. Certo, pessoal? Eu me preocupei em fazer uma aula um pouco mais com recursos, pelo tema ser bastante denso, certo? Então, vou tentar fazer hoje uma explanação mais breve nesse momento, para que vocês, então, possam ver os outros vídeos. Então, vamos lá. Então, a terapia cognitivo-comportamental nos transtornos de personalidade. A personalidade segundo a TCC, aqui a gente já falou bastante no semestre passado, mas acho importante trazer, né, alguns pontos, alguns conceitos importantes da terapia cognitivo-comportamental. Uma é que se considera que o bebê ele já vem ao mundo com algumas predisposições genéticas, né? Então, que existe algo que já vem inato da criança, as quais a gente vai denominar de temperamento, né? E esse temperamento, ele também tem relação com as questões filogenéticas, com heranças filogenéticas. E é por meio desse temperamento que a criança vai dando sentido e significado às experiências relacionais com os pais, cuidadores e outras crianças e familiares. Então, ela nasce com temperamento e ele vai sendo moldado na relação, então, com os pais, com os cuidadores, com as crianças e os familiares. Já na primeira infância, a criança, então, constrói um conjunto de esquemas próprios, né? Então, ela nasce com esse temperamento, interage com os pais e vai formando os seus esquemas próprios. Lembra do Piaget? Então, Piaget fala justamente do desenvolvimento, né, dos esquemas, do desenvolvimento cognitivo. E aqui a gente está falando, o Beck se embasa muito no Piaget para trazer esse entendimento do desenvolvimento cognitivo, né? Então, esses esquemas, eles vão se construir ali na primeira infância, né? E eles passam a ser próprio da pessoa, né? Então, existe uma predisposição de temperamento que vai sendo na interação confirmada ou não, né? Mas a tendência é que a gente vá confirmando algumas coisas que já vem inata, né? Ou se a gente tem um ambiente mais positivo, mais acolhedor, a gente pode construir crenças mais saudáveis. Se a gente tem um ambiente mais aversivo, aí a tendência é que essas predisposições do temperamento tenham uma característica mais disfuncional, certo? E o que são esses esquemas? São os pensamentos e as crenças, né? Principalmente as crenças centrais, daí lembram da tríade cognitiva, as crenças sobre si mesmo, do mundo e do futuro, certo? Esses esquemas, eles servirão como processadores da informação que recebe ao longo da sua vida, né? Então, lembram, é a lente dos óculos, é por onde processa a informação. Toda a realidade eu enxergo pela via desses esquemas, desse processador
das informações. O que para a terapia cognitiva de Aaron Beck também pode ser pensado como um perfil de personalidade de cada indivíduo. Então, isso é aquilo que é o padrão, certo? Nos transtornos de personalidade, aí o DSM-5, ele se aproxima muito do entendimento da terapia cognitivo-comportamental, né? Ele também traz uma ideia dos transtornos terem uma relação com a teoria evolucionista, certo? E quais são critérios para a gente considerar que uma personalidade tem um transtorno, que uma pessoa tem um transtorno de personalidade? Primeiro, a existência de um padrão de experiência interna e de comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Então, é muito importante a gente avaliar o indivíduo relacionado à sua cultura. Lembram lá dos eixos norteadores da TCC. Então, aqui também no DSM, isso vem, no DSM-5, isso vem bem reforçado, certo? Mas é um padrão que se diferencia daquilo que é esperado das expectativas da cultura, um padrão diferente. Esse padrão ele deve se manifestar em duas ou mais das seguintes áreas, então, cognitiva, afetiva, funcionamento interpessoal e controle de impulsos, né? Então, são formas de se comportar, de sentir, de pensar e de reagir, né, de impulsos que vão, então, estar um pouco diferente das expectativas culturais, que provocam algum tipo de estranhamento, certo? E certo sofrimento. Além disso, além de ter esse padrão de experiência interna de comportamento que desvia um pouco da expectativa da cultura, existem algumas características que são importantes no transtorno de personalidade, que um é ser persistente, inflexível e abranger uma faixa ampla de situações pessoais e sociais. Então, aquela questão que é mais presente na vida da pessoa, que é mais recorrente. Provocar sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional e em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E aqui é importante ressaltar que a gente não está falando que a pessoa vai sentir-se em sofrimento, mas a gente vai observar prejuízos funcionais, seja social ou seja em outras áreas do desenvolvimento, seja profissional. Então, em algum eixo vai vir algum tipo de disfuncionalidade. Não necessariamente a pessoa vem em sofrimento, isso é bem importante. Ser estável, de longa duração, com surgimento pelo menos a partir da adolescência ou do início da vida adulta. Então, é algo que vem, sim, de esquemas bem primitivos. Não ser explicado de maneira satisfatória como uma manifestação consequente de outro transtorno mental, né? Então, não ser explicado como, por exemplo, uma diferenciação de uma diferenciação importante da gente fazer do transtorno bipolar com o transtorno de personalidade borderline, né? Os dois falam em oscilação de humor, falam em impulsividade, né? Sendo que no transtorno de personalidade borderline a gente vai ter uma coisa mais persistente, não tem a eutimia como o transtorno bipolar, que quando a pessoa está eutímica, ela praticamente não tem disfuncionalidade, certo? No transtorno borderline, ela sempre vai ter uma característica disfuncional acompanhando. Não ser atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, então também é uma outra questão importante, ou alguma condição médica, um AVC, enfim, alguma situação neurológica que possa ter afetado ali a região pré-frontal e as características de personalidade. Certo? Aqui, só para vocês verem, o DSM assume esses 10 tipos de personalidade. Nos relatos e nos estudos do Beck, ele também assume, além desses 10, mais a personalidade passivo-agressiva e a personalidade depressiva, certo? Mas esses 10 aqui, então, são os grandes eixos, conforme o DSM-5, que aí a gente tem o paranoide, né, que apresenta um padrão de desconfiança e suspeita, segundo a qual as motivações dos outros são interpretadas como malévolas, né, então a sensação de perseguição. O esquizoide, que apresenta um padrão de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional, né, então aquela pessoa que não se relaciona e não busca se relacionar.
O esquizotípico, né, apresenta um padrão de desconforto agudo nas relações íntimas, distorções cognitivas ou perceptivas, além de excentricidade de comportamento. Aqui entra aqueles padrões mais esquizo, né, mais estranho, que provocam uma estranheza. O antissocial apresenta um padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros, então, os mais transgressores, né, que acreditam que precisam se sobrepor e que não se preocupam com os outros, não sentem culpa. Os borderlines, então, apresentam um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada. A histriônica apresenta um padrão de emocionalidade e busca de atenção em excesso. Os narcisistas apresentam um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração, além de falta de empatia, né? Então, o narcisista a gente considera dentro de um espectro, um pouco dentro do espectro, estaria no espectro do antissocial, né? O evitativo, então, apresenta um padrão de inibição social, sentimentos de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa, né? Então, aqui seria um padrão mais estável do transtorno de ansiedade social, e às vezes está muito integrado o transtorno de ansiedade social e a personalidade evitativa. Eles aparecem, são comórbidos muitas vezes. O dependente apresenta um padrão de comportamento submisso e apegado, relacionado a uma necessidade excessiva de cuidado. E o obsessivo compulsivo, que apresenta um padrão de preocupação com a ordem, um perfeccionismo e uma tendência a concentrar nele, a centralizar as responsabilidades. Bom, então, esses são os padrões mais clássicos, onde a gente vê que existe uma tendência, um perfil, né? Essas pessoas, que elas vão ter crenças, comportamentos e sentimentos e reações afetivas que são parecidas, e por isso a gente vai identificá-las como um desses perfis de personalidade. Certo? Então, cada um dos transtornos de personalidade apresenta um conjunto caracteristicamente extremo de esquemas que funcionam e interagem, conferindo um contorno típico a cada transtorno, que são essas questões, esses pensamentos recorrentes, a tendência afetiva que esses pensamentos levam e as tendências comportamentais. Com suas crenças e estratégias, lembram das estratégias compensatórias comportamentais, né, predominantes e características, que seria, então, o que o Beck chama no livro Terapia Cognitiva dos Transtornos de Personalidade, de perfil cognitivo. E eu coloquei lá para vocês esse capítulo, para que vocês vejam que o Beck descreve o perfil cognitivo de cada um destes transtornos. Pessoas com transtornos de personalidade apresentam sua dinâmica de pensamento muito rígida, suas distorções cognitivas são mais inflexíveis do que os pacientes com transtornos de ansiedade e depressão típico, tá? Então, naqueles transtornos sintomáticos, a gente tem menos rigidez nas crenças centrais, né? Enquanto nos transtornos de personalidade, a gente vai ter crenças centrais extremamente rígidas. Então, quando a gente chega num questionamento de crença central, a gente coloca em risco, inclusive, o vínculo com o paciente. É um tratamento que pode perdurar de 2 anos ou mais, em função dessa rigidez, de tamanha rigidez. E exige do terapeuta, então, mais criatividade, persistência, variação no estilo de pensamento e uso de humor e metáforas, além da ênfase nas técnicas experienciais, porque lembram que quando as técnicas racionais elas já se esgotam, a gente parte para as experienciais. E aqui nos transtornos de personalidade, a tendência é as pessoas não se satisfazerem com explicações racionais. Elas estão muitas vezes com uma disfuncionalidade emocional tão intensa que a gente precisa atingir essa emocionalidade para que se consiga algum tipo de mudança ou de uma tentativa de mudança cognitiva, certo? E por isso as técnicas experienciais são muito úteis. Os vídeos que a gente vai passar para vocês são vídeos de técnicas experienciais nos transtornos de personalidade.
A avaliação dos transtornos de personalidade também é algo muito importante. O diagnóstico é complexo e nem sempre de fácil apreensão. Muitas vezes vem primeiro a questão sintomatológica, né? Então, as queixas sintomáticas de humor, de depressão, de tristeza, a ansiedade. Então, isso pode camuflar o que está por baixo, que é um transtorno de personalidade, que é algo mais arraigado, que é algo mais antigo, tá? Então, a importância de a gente olhar para isso quando faz a conceituação cognitiva e identificar coisas que são muito antigas, que já vêm lá da relação com os pais e que se mantém de uma forma muito rígida, trazendo disfuncionalidade para a vida do cliente. E aí esse conceito de disfuncionalidade é muito importante. O DSM-5 ele já traz a questão do aspecto do espectro dimensional da personalidade, né? E esse espectro ele é avaliado justamente pelo prejuízo que aqueles traços de personalidade trazem. Então, na realidade, o que significa isso? Todos nós temos traços de personalidade que podem estar dentro dos espectros ali, histriônico, narcisista, antissocial, enfim, tem traços que podem se encaixar em algum desses transtornos, não fechando o diagnóstico completo, principalmente porque não tem o prejuízo funcional de interação interpessoal e de sofrimento emocional que muitos desses transtornos trazem, né? Então, o que vai fazer a gente identificar como um transtorno é a disfuncionalidade, certo? Isso é muito importante a gente trazer, por quê? Porque vamos identificar nossas características e características das pessoas em nossa volta em muitos desses transtornos, tá? Mas isso não significa que a pessoa tenha um transtorno, e sim se ela tiver um prejuízo de fato funcional. Ok, pessoal? É muito importante que o clínico atente-se aos problemas atuais do paciente e relacione-os com os problemas da sua história de vida. Essa é a maneira como a gente vai ir buscando, identificando quanto que isso já é de uma personalidade, já é algo que vem de muito tempo e se mantendo, né? Uma vez que eles refletem problemas, então, arraigados que se repetem ao longo do seu desenvolvimento. Obter informações objetivas por meio de entrevistas a familiares também aqui é essencial, né? A gente coloca que é importante, tá? Pois pode trazer detalhes e complementos importantes. Então, assim, quando a gente tem dúvidas, quando a gente quer confirmar algumas coisas, a gente conversa com os familiares e tem uma outra perspectiva, que às vezes a perspectiva do cliente é tão distorcida que às vezes pode deixar algumas dúvidas e tendo uma outra pessoa, a gente pode fazer uma outra leitura e confirmar algumas coisas. A relação terapêutica, e aí eu dei um foco aqui na relação terapêutica, deve ser observada à medida que também traz informações acerca de como o indivíduo se relaciona com as outras pessoas. E não só na avaliação, mas na avaliação ela é muito importante. É a partir da relação terapêutica, da aliança que vai se construir, que é possível se fazer terapia cognitivo-comportamental com um paciente com transtorno de personalidade. Certo? Se a gente não tiver um bom vínculo, se a gente não tiver uma boa aliança, um bom contrato terapêutico, a gente vai ter problemas, porque são clientes que têm justamente problemas nas suas relações interpessoais, né? Que distorcem situações, que constroem situações que trazem prejuízos. Então, a importância da gente estar organizando essa relação desde o início, construindo uma aliança sólida, com combinações bem claras, tá? Então, aqui eu destaco a questão da terapia do esquema. Tá? Na terapia do esquema, a relação terapêutica, especialmente a aliança terapêutica, no que tange a aliança terapêutica, é algo muito importante, tá? O Yang, inclusive, traz que sem a relação terapêutica, a gente não faz terapia sem uma relação terapêutica muito próxima, a gente não faz a terapia de esquema. Né? A terapia de esquema envolve um vínculo muito grande, envolve sim a questão da reparentalização, ou seja, da gente assumir alguns papéis ali das figuras representativas parentais da pessoa, para ressignificar padrões antigos, muito antigos, que foram construídos nessas relações primárias da criança, tá? De quando a pessoa era uma criança, certo? Então,
terapeuta vai entrar aí nessas histórias como uma nova possibilidade de significar essas vivências antigas. E aí construir novas crenças ou possibilitar flexibilizar algumas crenças. Pontos importantes. O que diferencia a TC, a terapia cognitivo, para transtornos sintomáticos dos transtornos de personalidade, né? Algumas coisas são importantes, então a ênfase no estabelecimento e na manutenção de uma sólida e potente aliança terapêutica é maior no caso da TP, dos transtornos de personalidade. A aliança se torna um foco da terapia, né? Então, muitas vezes a gente vai ficar mais sessões tentando fazer esse vínculo, empatizando, mostrando que a gente está realmente preocupado com a pessoa, fazendo validação, porque é isso que vai fazer com que essa pessoa realmente acredite, porque são pessoas muito desconfiadas, dependendo do transtorno, a questão da desconfiança é muito intensa, e também são pessoas que têm dificuldade justamente na interação, né? Então, para a gente adquirir a confiança, para a gente conseguir a confiança dessas pessoas, demora um pouco mais. O paciente não apresenta objetivos claros, então essa é uma outra questão. Às vezes o paciente vem para o processo terapêutico ou ele vem encaminhado por alguma situação criminosa, né, criminal, jurídica, ou ainda vem encaminhado pelos pais, ou por um relacionamento que tem algum namorado ou marido, né, por um objetivo externo, por pessoas que percebem alterações, mas muitas vezes a pessoa não nota essas diferenças, ou elas vêm com algum sintoma mais de ansiedade ou depressão, que escondem por trás esse transtorno de personalidade, tá? Mas muitas vezes a gente vai construir junto os objetivos, tá? E a gente vai, então, produzir, fazer com que o cliente vá entendendo na relação ali conosco como que vai funcionar esses objetivos. E eles precisam ser claros, eles precisam estar bem definidos, escritos, de uma forma que o cliente compreenda, então, que essa vai ser a nossa combinação. E aí o contrato terapêutico é muito importante, né? Reforçando. A questão é de marcar os horários direitinho, são pacientes que manipulam certas coisas, marcar como que serão os telefonemas fora do horário de trabalho, né? Como que será o contato fora do horário de trabalho, né? Se vai ser telefonema, se vai ser WhatsApp, que horários. Então, essas combinações são bem importantes para construir alguns limites, porque muitas vezes esses pacientes, eles não conseguem estabelecer limites claros. Então, a gente precisa deixar isso bem estabelecido, bem descrito, para evitar que isso acione crenças e atrapalhe a nossa aliança terapêutica, certo? Vamos lá. A ênfase na origem desenvolvimental das crenças e esquemas é maior do que no aqui e agora, né? Então, diferente da TCC clássica, onde a gente tem uma ênfase no aqui e agora, aqui a gente vai ter uma ênfase no desenvolvimento, né, na parte desenvolvimental, como surgiram as crenças e os esquemas. Por isso que a relação com as figuras parentais são muito importantes, né? A gente vai retomar isso, vamos falar disso, por quê? Porque a personalidade, ela se constituiu naquele momento, então a gente vai ter que retornar muito em cenas que foram confirmando, que foram validando essa personalidade, né? Essas crenças que formam essa personalidade. Volta-se mais ao passado para ter uma compreensão histórica da formação e manutenção das crenças. O processo terapêutico tem início pela identificação e modificação dos esquemas e não pelos pensamentos automáticos. Aqui isso é relativo, né? Claro que se chega um cliente que não está num transtorno depressivo ou num episódio ou num transtorno de ansiedade ou algum outro transtorno sobreposto que vai ser priorizado, a gente vai trabalhar as questões de ansiedade, de personalidade, e aí a gente vai iniciar mais pelas questões dos esquemas mesmo, de entender como se constituiu aquilo, né? Como que, e aí são terapias mais longas, né? Então, aqui as referências, gente, esse capítulo do meio aqui é o capítulo, é o livro que eu vou deixar, o capítulo 2 para vocês lerem. É muito importante que vocês leiam para aprofundar,
certo? E também vou deixar alguns vídeos para que vocês percebam a terapia cognitivo-comportamental com os transtornos de personalidade, para os transtornos de personalidade, certo, pessoal? É importante dizer para vocês que a metodologia é a mesma, a gente utiliza a mesma lógica de estrutura de sessão, porém, a gente vai trabalhar com um pouco mais de flexibilidade, tendo em vista a importância da relação terapêutica, mas não significa que não vai ter a estrutura de sessão, ela vai estar ali, e inclusive é muito importante que ela esteja, porque isso traz uma estabilidade, traz uma previsibilidade que é importante para alguns tipos de transtornos de personalidade. Certo, pessoal? Outras teorias, tanto a terapia do esquema quanto a terapia comportamental dialética, trazem algumas questões mais específicas, mas ambas vão trabalhar, principalmente a terapia do esquema, vai trabalhar a questão da relação das relações primárias, das crenças mais infantis, como se constituíram lá, os eventos mais primários de constituição de crenças, né? E a terapia comportamental dialética, ela vai abordar a temática do transtorno, especialmente transtorno de personalidade borderline, de uma forma um pouco mais multidimensional, trabalhando então habilidades sociais, trabalhando o indivíduo no grupo, trabalhando a família, né? Então, é um programa de terapia comportamental dialética. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de terceira onda, e aí entramos um pouquinho mais em algumas questões da comportamental dialética, que realmente modifica bastante alguns entendimentos em relação à terapia cognitivo-comportamental clássica. Tá bom, pessoal? Eu vou, então, interromper aqui e vou deixar vocês, então, verem os outros elementos ali, ou os outros materiais que eu deixei para vocês. Até a próxima aula. Tchau.